Olá, meus prezados alunos do curso de IPC. Aqui é Hugo da Costa. Voltei aqui para trazer um complemento e falar um pouquinho sobre a nossa unidade 2. Lembrando que este é um projeto piloto para os meus alunos da quinta-feira do curso de IPC. Um beijo para vocês. Era para eu estar de férias, mas não. Eu estou aqui para ensinar vocês tudo o que for possível para vocês tirarem uma nota 10 nessa matéria de ciências políticas. Ok? A unidade 2 é Teoria Política e seus grandes pensadores. Nós falamos no vídeo anterior um pouquinho dos principais pensadores, mas aqui nós vamos trazer os seus pensamentos, as doutrinas, ok? Então se liga aqui. Vai ter a introdução da teoria política, as diferentes doutrinas políticas e formação de governo, as concepções de Estado, né? Principalmente de Marx e Gramsci. I'm sorry se eu não falei correto o English aqui, galera. Eu peço a ajuda dos universitários, mas Gramsci, se ficou legal, ficou. Vamos lá. As colunas aqui sobre as doutrinas políticas. São 4 colunas que eu separei aqui e nós vamos falar de cada uma delas. A primeira é o liberalismo, depois o capitalismo, socialismo e a social-democracia, beleza? Liberalismo é a relação entre o indivíduo e o Estado. Nesse tipo de pensamento, a doutrina traz o liberalismo sobre uma possibilidade do cliente, vamos dar esse nome de cliente, né? Temos o Estado e o cliente, que somos nós, né? Que fazem parte dessa estrutura do Estado. E nessa relação aqui, no liberalismo, a ideia é que o Estado seja menos intervencionista, que ele dê mais possibilidades do cidadão realizar as suas atividades sem tantas regulamentações. É a relação entre o mercado e o Estado, né? Nós sabemos que o Estado ele pode agir tanto como um ente econômico, quando ele mesmo está em uma relação ali, por exemplo, o Estado vendendo petróleo através da Petrobras, ele está agindo ali no mercado como um particular fosse, mas ele também pode agir como um regulador, né? Como um regulador dos mercados, né? A gente vê muito aí na questão das agências, né? Regulando algumas atividades e outras questões também. Ok? Capitalismo, gente, é um sistema político que tem como base a propriedade, the money, né? Os meios de produção, tem a questão da liberdade e iniciativa privada. No capitalismo, a questão do capital, de gerar o seu próprio capital através do trabalho, ela é a principal vertente, né? A principal mensagem que o capitalismo deixa é por meios privados e de produção o indivíduo gerar o seu capital, né? Já no socialismo, é a oposição ao liberalismo, né, e capitalismo. Ele propõe a extinção da propriedade privada, onde cada indivíduo ele teria uma igualdade, né, a propriedade seria dividida, não tendo algo assim, por exemplo, essa mesa aqui minha, não. O Estado é dono de tudo e ele vai dividir de forma igualitária, né? E as produções elas são retiradas da burguesia. Então, nesse caso, geralmente é o próprio Estado que produz, né? E ele produz, aí tem a mão de obra dos clientes, né? É uma ideia, né? O socialismo, assim como as demais, só que o socialismo cada vez mais nesse mundo globalizado está ficando mais distante, né? Porque com a globalização, a tendência dos mercados do mundo se conectarem, né? Os países, e o socialismo se torna algo em blocos isolados, né? Hoje nós vemos aí que até Cuba abriu as portas e muita coisa hoje é possível se comprar, vender em Cuba, né? Social-democrática propõe a gradual reforma do capitalismo para torná-lo mais igualitário através de gradativas reformas sociais. Importante a gente falar aqui
em relação ao nosso Brasil tupiniquim, brincando aqui com vocês, mas nós vivemos hoje em um Estado democrático de direito, onde o capital, né, o Estado valoriza muito o capital, a livre iniciativa são ali questões da Constituição, mas é importante falar também que no nosso Estado democrático de direito, o Estado, ele dá aos indivíduos mínimas condições básicas, né? Ele ainda intervém na questão da saúde, da educação, o Estado regulamenta o mercado. Então, estou trazendo uns pontos aqui sobre o Brasil, né? Ok? Formas de governo. Vamos classificar aqui as formas de governo. Segundo Aristóteles, monarquia, né? Onde há um rei ou um imperador. Aristocracia, né? Onde há ali uma classe no poder. A democracia ou politeia é onde o povo exerce o poder, né? E existem questões ali que são críticas, né? Que ele traz ali como a tirania, um governo que faz a sua própria vontade. A oligarquia também, que são grupos usando o Estado em seu benefício, né? E temos a demagogia ou holocracia, né? Que a gente vê uma sensação de falsidade, né? Um Estado trabalhando para si mesmo, né? E políticas populistas, mas com um viés ali de trabalhar em prol do Estado, né? Não em prol do indivíduo. Vamos lá. Classificações dos romanos, perdão, Cícero. Além das formas citadas por Aristóteles, foi citada uma forma de governo misto, né? Entre o povo e o Estado agindo em conjunto, né? E nós temos ali naquele livro, Príncipe Maquiavel, que eu falei para vocês lerem desde o começo, espero que tenham lido. Please, leiam quem não leu. A monarquia absoluta, né? Uma monarquia que intimida, monarquia que exerce o seu poder pela força. E existe também a república, né? Que é a res pública, coisa do povo. Beleza? Continua com a gente aqui. Isso. Unicameral e bicameral. Nós vamos ver aqui algumas divisões, né? Sistema direcional. O parlamento detém todos os poderes. Isso lá na Suíça é muito presente, né? O parlamento, ele tem todo o poder. Já no sistema presidencialista, há separação entre os poderes. Nós vivemos o sistema presidencialista e nós temos 3 poderes independentes e harmônicos entre si: executivo, legislativo e judiciário. Ok? O sistema parlamentar propõe um equilíbrio entre o governo parlamentar e o parlamento. O governo, aqui lá na Inglaterra, é uma monarquia, mas existe um parlamento. No Brasil, nós temos um legislativo bicameral, Câmara e Senado, beleza? A Câmara para representar o interesse do povo e o Senado dos estados. That's alright. Vamos continuar. Os clássicos da política são Maquiavel, que eu falei para vocês lerem, o Príncipe, Hobbes, né, que fala do contrato social, Locke e Rousseau também, que traz o contraponto do outro. Maquiavel, o Estado é um fim em si mesmo e a política é uma esfera do poder por excelência, a atividade constituída da existência coletiva. Já para Hobbes, o contrato social dá garantia de segurança e proteção a todos, defende o Estado absoluto, no qual o homem se submete para garantir sua sobrevivência. Então, para Hobbes, há um contrato nosso, indivíduos, com o Estado, onde nós abrimos mão de parte da nossa liberdade para existir um ente, que é o Estado, para garantir nossa sobrevivência. Já para Locke, os indivíduos criam um Estado para proteger as suas liberdades fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. Ok? Não, a diferença aqui maior é que Hobbes fala que o Estado é para sobrevivência. Já para Locke é para garantir liberdades, né? Que o seu Estado estaria fazendo um papel nesse sentido. Para Rousseau, todos os homens nascem livres e iguais, e o estado de natureza no qual não havia desigualdade foi perpetuado pela propriedade privada. Isso aqui ele
fala de uma utopia, né? Que nascemos todos livres e iguais. Imagine all the people. Estão vendo aqui a brincadeira que eu fiz, né? Com a música do John Lennon, mas é algo mais utópico, né? Que todos já nascem livres e iguais. Isso aqui, tá, eu tô querendo ver. Concepções de Estado de Max Gramsci, né? Depois eu quero que vocês me digam como eu pronuncio o nome deste grande cientista político, que vê a política como atividade humana central e pontua duas dimensões, né, do Estado: dimensão repressiva, sociedade política, e a dimensão ideológica. A gente falou também sobre ideologias na nossa unidade, na nossa última aula, se eu não me engano, na unidade 3, que são ideias que são imprimidas, né, no seio da sociedade, impressas, melhor dizendo. Ele fala também da hegemonia representar a relação das classes. Já Marx considera o Estado um instrumento de dominação e reflete a sua superestrutura das relações sociais, determinadas pela base econômica, e é um aparelho que serve para instrumento para classes dominantes. Então, Marx ele é voltado ao socialismo, né? Não nessa questão de dar liberdade para desenvolvimento de um capital, das classes, não, ele entende que tem que haver uma divisão dos bens, uma sociedade igualitária, onde todos têm a mesma condição financeira, onde os bens são repartidos de forma igualitária. E é isso aí, pessoal. Fiquem ligados até a nossa próxima aula. Muito obrigado aqui pelo apoio nesse projeto e estamos aqui para tirar dúvidas.